Bom, então, primeiramente, uma boa tarde para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que Jesus nos envolva com o seu amor, que a gente possa sentir essas vibrações de alegria, de esperança, de fé, que são a característica fundamental do Evangelho, da Boa Nova em nossas vidas, e que possamos assim ter, todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, uma tarde de muita alegria, uma tarde verdadeiramente luminosa, que além do sol que nos visita lá fora, tão presente, tão pleno, possamos sentir também a luz do sol que é Jesus, a iluminar os nossos caminhos, a aquecer os nossos corações, a clarear os horizontes para a nossa jornada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez em Bertioga, recebendo o carinho de amigos já tão queridos, e nós esperamos poder retribuir esse carinho com as reflexões que vamos compartilhar, para que todos nós possamos entender melhor, aprender um pouco mais sobre essa que é uma meta para cada um de nós. Mais do que aprendizes do Mestre, qualificarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos, para que sejamos obreiros do Senhor, obreiros do Mestre. E iniciamos as nossas considerações revisitando uma das cenas mais marcantes do Evangelho. A última ceia, registrada para nós pelo evangelista João, no seu Evangelho, dos capítulos 13 em diante, até o capítulo 17, em que nós temos alguns dos diálogos mais belos de todo o Evangelho. Jesus é eminentemente consolador naquele derradeiro momento, junto com os discípulos, antes da crucificação. Ele é consolador, mas também apresenta-nos um pouco dos prognósticos, de lutas, de desafios que esperariam todos os seus discípulos no transcurso dos tempos. E especificamente nós gostaríamos de destacar um diálogo que se dá entre ele e aquele que seria o grande sustentáculo do cristianismo nascente. Aquele apóstolo com o qual a gente aprende a se identificar nos seus impulsos, nos seus ímpetos, num sincero e verdadeiro amor por Jesus, mas também marcado ainda aquele tempo por fragilidades, por momentos de impaciência, de dureza para com outras criaturas. Creio que todos já identificaram a figura de Simão Pedro. E Simão tem alguns diálogos muito interessantes com Jesus na última ceia. A principiar por aquele momento em que Jesus, lavando os pés dos discípulos, chega até Simão, e Simão então reluta. Imagine, Senhor, jamais lavarás os meus pés? Esses outros são os ingratos que o deixaram fazê-lo, mas os meus pés não hás de lavar. E Jesus é bastante firme, enérgico com ele, dizendo-lhe: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Ensinando já a humildade, que depois lhe seria uma companheira tão importante na tarefa e na verdadeira obra do Evangelho, que ainda estava por começar. Mas um aspecto que sempre nos chama a atenção desse diálogo de Pedro e Jesus na última ceia, é o momento em que Jesus volta-se a ele. Pedro fazia ali os seus protestos, de fidelidade. Senhor, se preciso for, até a morte irei contigo. Queria demonstrar ser ele o mais fiel, aquele que mais havia abraçado a sua causa. E em Jesus, então, começa a alertá-lo quanto às fragilidades que ainda nos caracterizam a natureza. Fragilidades, muitas vezes por nós, relegadas a um segundo plano, não estudadas, não devidamente olhadas, mas que cedo ou tarde se manifestam no caminho. E então Jesus volta-se a ele e diz: Pedro, eis que Satanás quer te joeirar como faz com o trigo. Em outras palavras, prepara-te, Pedro, porque a luta mais intensa está por vir. Ainda não conheceste a força das sombras, a resistência das sombras à luz. Claro, a luz é sempre mais poderosa, mas muito te será pedido em termos de testemunho.
ante as tentações, ante os desafios que estão por vir. É isso que Jesus quer dizer. Prepara-te, Satanás quer te joerar como faz com o trigo. Ou seja, o que é o trabalho de joerar? Separar o trigo. A gente joga ali naquela espécie de peneira, vai separando o que é trigo, o que é palha. E assim a vida conosco, ela vai nos joeirando. Assim, os espíritos que ainda buscam interpor obstáculos ao nosso progresso, nossos adversários do passado ou os adversários da causa do Cristo, atuarão em nossas vidas como peneiras, para que aprendamos em nós o que ainda é palha, o que ainda é palavra vazia, projeto vão, promessas sem fundamento, e o que já é semente de renovação, o que já é propósito firme, arraigado no coração. É o que as lutas fazem conosco, nos joeiram, separam em nós o que é aparência do que é essência, o que é verniz do que é substância real. Então Jesus alerta, porque ele sabia que um longo processo ainda haveria de vir na formação daquele obreiro, com o qual tanto contaria nos primórdios do cristianismo. Nós, espíritas e outros simpatizantes que já puderam ler a obra Paulo Estevão, puderam ter uma dimensão da importância que Simão Pedro teve no cristianismo nascente. Ali já vemos um Simão renovado, transformado, qualificado como obreiro, forjado nas lutas. Mas, nessa cena a que fazemos menção, ele ainda era um aspirante a obreiro, era um aprendiz, estava convencido da grandeza do mestre, mas faltava ainda um processo fundamental. E é então que Jesus, seguindo o diálogo, diz: falando sobre Satanás, que queria joeirá-lo como faz com o trigo, Jesus disse: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Como a dizer que há de correr por nossa conta, no uso do livre-arbítrio, quanto soubermos nos preparar, quanto soubermos construir nós de espiritualidade, de resiliência, para quando a tormenta rebentar. O amparo certamente não nos faltará, mas encontrará o amparo do alto conexão em nós? Encontrará a luz que nos chega da espiritualidade superior, abertura mental, para inundar-nos o ser? Ou nos encontrará cerrados nas sombras por nós mesmos criadas? Esta é a proposta que precisamos refletir. Eu orei por ti para que a tua fé desfaleça, como a dizer, eu estarei contigo. Meu pensamento, meu coração está com todo discípulo na luta e na prova, mas esses estarão comigo quando a dificuldade surgir, porque na calmaria estamos com ele, lembramos-nos dele, nas dificuldades nem sempre, ou até o inverso, né? Muitas vezes na calmaria esquecemos dele, para recorrermos então de improviso no momento da dificuldade, e aí fica difícil de estabelecer a conexão. Eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E acrescenta: mas tu, quando voltares, ou melhor, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. E tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. O que Jesus quer dizer com isso, né? E aí a gente para pensar. Até ali, Pedro, dentre os discípulos, dentre quaisquer encarnados, com exceção talvez de José e de Maria, era aquele que mais havia convivido com Jesus. Afinal de contas, sua casinha foi tomada como o primeiro posto essencial de atuação do Cristo no mundo. É dali de onde ele partia para as tarefas diárias, para as pregações, para o acolhimento. Era ali onde ele dormia, era ali onde geralmente ele se alimentava. Então era o primeiro núcleo cristão no mundo, onde se fez o primeiro evangelho no lar no mundo. Tudo isso na casinha singela de Simão Pedro. Então ele, como muito poucos, exceção Maria e José,
tinha tido até então uma convivência muito estreita com Jesus. Conhecia cada palavra do Mestre, conhecia, acompanhava cada momento de Jesus. 3 anos já praticamente, até a última ceia, de convivência estreita, diária. Imaginemos só, gente, 3 anos de convivência direta com o Mestre, ouvindo-lhe as palavras sublimes do Evangelho da própria boca, acompanhando-lhe as lições ao vivo. Não como nós hoje, a relembrarmos pelos campos do pensamento aquelas cenas, a criarmos essas projeções mentais, eles viram as próprias cenas. E aí, quando a gente pensa nisso, em todo esse contexto de vivência já, naquela fala de Pedro que dizia, não, Senhor, se preciso for, irei até a morte contigo, nesse mesmo jantar, nesse mesmo momento, essa frase de Jesus, ela toma uma dimensão ainda mais impactante. Porque no fundo, o que ele está dizendo? Ele está voltando-se para Pedro e está falando assim, Pedro, quando você se converter, será que a gente já parou para pensar o que passou no coração de Simão Pedro nesse momento? Eu estou há 3 anos com ele, andando para cima e para baixo, passando uns perrengues aí, os fariseus atrás de nós, dificuldade, tempestade no meio do mar, andando no deserto, cruzando, e tudo isso, todas essas lutas, essa multidão sempre conosco. E ele chega nesse momento especial aqui e fala assim, quando você se converter, como assim? Eu não estou convertido ainda, Senhor? E é isso que Jesus diz para Pedro, quando você se converter. Porque, amigos, há uma diferença fundamental e creio, esse é o grande passo que nos falta. Emmanuel tem uma mensagem que ele fala dessa diferença. Convencidos e convertidos. E ele vai nos dizer que há muito temos estado convencidos da verdade do Senhor. Quantos, no entanto, já estamos convertidos ao Senhor da verdade? Essa era a diferença fundamental que Pedro estava por descobrir. Não havia dúvidas de que ele estava convencido da grandeza de Jesus, da boa nova, mas convertido, Jesus mesmo lhe diz, ainda não. Porque a conversão, ela é o produto de uma experiência muito profunda e íntima com Jesus. É a conversão que vai efetivamente convertendo o aprendiz em obreiro. O discípulo em realizador, que mais tarde, amadurecido, será apóstolo. Isso Pedro ainda não havia vivido. Embora 3 anos de estreita convivência com o Mestre, ouvindo-lhe todos os discursos, conhecendo provavelmente de cor tudo que Jesus já havia dito, ele estava meramente convencido. Assim nós, tendo talvez séculos de conhecimento cristão, tendo palmilhado muitos caminhos, ostentando o rótulo de seguidores de Jesus, a imensa maioria de nós temos estado convencidos, porque é só na hora da luta, quando a forja da tarefa nos conclama testemunhos maiores, que nós veremos a dimensão da nossa conversão, se ainda incipiente ou se algo já estabelecido. Então Jesus o alerta, e Pedro fica, de certo modo, entristecido com Jesus. Quando Jesus fala para ele, Pedro, a tua afobação, a tua precipitação se faz credora de maiores experiências. Quando Pedro diz, eu vou até a morte contigo. Jesus alerta, esta noite, antes que o galo cante, negar-me-á 3 vezes. Pedro acha que Jesus não acreditava nele. Ele fica entristecido. Como assim, mestre? Duvidas da minha fidelidade, da minha entrega? Não, Pedro. É que você vai perceber ainda esta noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso.
E que só no contato mais profundo com as nossas fragilidades, em meio às forjas da luta, das provas e dos testemunhos, é que vamos nos gabaritando para sermos obreiros com os quais o Senhor da vida possa contar. Aqueles que não fogem ao trabalho, aqueles que não recuam ante a luta. Até aqui, vezes sem conta, quando os horizontes se tornaram mais nebulosos, nós debandamos. Mas com Pedro, somos chamados a persistir. Porque é a perseverança que também vai transformando o aprendiz em obreiro. E quando o aprendiz se transforma em obreiro, onde a presença do Cristo se faz mais viva, qual a tarefa ele passa a ter daí por diante? É o que Jesus diz no restante da frase. Quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Em outras palavras, o que eu estou fazendo aqui com você agora, te confirmando, isto é, te estimulando a seguir, te alertando de que fragilidades virão, quedas virão, mas que é preciso reerguer-se e continuar, faça isso depois, com os seus irmãos. Seja depois, Pedro, você esse que acolhe, soergue e reanima para a luta. Àqueles que, tendo caído pelas fragilidades, estenda-lhes as mãos. Mais do que lhes destacar as fragilidades e os porquês e as causas das quedas. Queremos, Pedro, obreiros. E até lá, todo aprendiz vai passar por muita luta, por muito desafio, por muito tropeço. Mas assim como eu estou confirmando aqui o meu compromisso contigo agora, confirme com eles depois. Mas não te esqueças, a luta é caminho sine qua non para a formação de um verdadeiro obreiro do Senhor. E aí nós conhecemos o restante da história, o desfecho, as 3 negações, as lágrimas amargas, quando ele olha para a prisão, para a cela e cruza com o olhar de Jesus. Naquele olhar, nenhuma condenação, a mesma ternura, o mesmo amor, o mesmo estímulo com o qual Jesus o havia amparado na última ceia. E ali Pedro se reergue, reafirma depois por 3 vezes o seu compromisso de amor com Jesus. Quando Jesus lhe reaparece após a crucificação, ele indaga por 3 vezes, não por acaso: amas-me, então apacenta as minhas ovelhas. E se firma como o grande apóstolo que foi, que é, como a grande referência de obreiro que nós temos, Simão Pedro. Então nós trouxemos essa abordagem inicial, essa história, para que possamos refletir que é preciso analisemos detidamente a nós mesmos e a nossa experiência com Jesus, na seara espírita cristã de hoje, para que analisemos qual tem sido a nossa condição. Convertidos ou já buscando, melhor, convencidos apenas ainda, ou já buscando a conversão. Porque quando nós vamos à mensagem que de certo modo nos serve de tema, mensagem muito bonita de O Espírito de Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada justamente Os Obreiros do Senhor, o que nós vamos encontrar ali? Algumas das características desses obreiros para que possam efetivamente contribuir com o Senhor, especialmente nesses tempos que vivemos, tumultuosos tempos de transição. Esta mensagem, que é sintética, mas profunda, logo a gente percebe pela natureza da mensagem a origem de onde provém. As mensagens do Espírito de Verdade, elas são muito singulares, né? Algumas frases que já lemos, logo percebemos a capacidade de síntese, de dizer tanto em tão pouco, logo identificamos o Espírito que ali está. Então o próprio Mestre nos traz essa mensagem em que nos apresenta as dificuldades que estavam por vir nesses tempos que estamos a viver agora. Assim como outrora, na última ceia, ele preparou os discípulos para as imensas lutas que faceariam, também nos prepara, por meio de mensagens como essa, para as imensas lutas que estão postas. No mundo
com tantos conflitos, com tantas dificuldades, dentro de nosso próprio movimento, tantos desafios. Mas assim é, porque acabamos de compreender que não há obreiro que se forme sem luta. Até lá poderemos estar convencidos. Seremos ainda aprendizes, mas consolidando tudo o que temos aprendido na própria experiência viva, é que vamos nos gabaritando para sermos instrumentos de Jesus. E dentre as características dessa mensagem, a gente vai pontuando algumas. É claro que poderíamos fazer um estudo minucioso, abordando frase a frase, mas aqui a gente quis trazer algumas pinceladas. A gente quis trazer algumas virtudes que estão ali sutilmente colocadas e que são absolutamente essenciais para a natureza dos trabalhos que nos esperam. Porque creio, esse é o anseio de todos nós. Ante a magnitude da obra que vem sendo realizada desde a vinda de Jesus e mesmo antes, ante o que a gente já consegue vislumbrar, a meta, o projeto, a gente não quer mais do que adiantar isso, trazer essa realidade do porvir para a realidade do presente. Para isso, no entanto, são precisos obreiros, são precisos trabalhadores, mas com algumas características especiais. Então a gente vai pegar essa mensagem e tentar decodificar algumas dessas características que definirão esses obreiros do Senhor nos tempos que estamos vivendo. Jesus tem uma conhecida parábola no Evangelho, intitulada Parábola dos Trabalhadores da Última Hora. E como nunca essa parábola fez tanto sentido. Aliás, inclusive, justamente por isso, os Espíritos inserem um capítulo, juntamente com Kardec, por óbvio, em O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Trabalhadores da Última Hora, onde estará inserida essa mensagem. Porque nós estamos vivendo agora uma concretização dessa parábola de Jesus. A última hora de um tempo, de um ciclo. O que significa também que estamos vivendo as primeiras horas de um novo tempo, de um novo ciclo. E os obreiros que se pedem nesse momento de transição são aqueles que reconhecem as dificuldades dessa última hora, as últimas expressões da sombra da madrugada que ainda se faz presente, mas que sabem se nutrir também dos primeiros raios da alvorada que se anuncia. Os obreiros deste tempo de transição são os que não estão desatentos à sombra que ainda se faz presente, mas que confiam na luz que já se mostra no horizonte. São justamente obreiros que trabalham entre o fim da última hora e o início da primeira hora de um novo tempo. Aqueles que se dispõem a ser uma ponte de transição para um novo tempo, para uma nova era, a refletirem nas suas próprias vidas o novo tempo que desejam. Aliás, essa é uma visão paulina de há 2000 anos. Assim Paulo entendia a comunidade dos seguidores de Jesus, que ele chamava de igreja, eclesia. Quem são estes? Na visão paulina, expressa em suas cartas, eles são no mundo uma microsociedade da humanidade do porvir. Como que cada comunidade cristã seria uma célula, seria um núcleo da humanidade do futuro, onde entre eles, pelo menos, já regesse, já funcionasse, melhor dizendo, um mecanismo de relações pautado no amor, na fraternidade, no bem, na verdade. A sociedade que esperamos amanhã deve já existir entre nós, os que seguimos a Jesus, na microsociedade do nosso lar, na microsociedade de um centro espírita, do nosso grupo de estudos, do nosso grupo mediúnico. Essa era a visão paulina dos construtores, dos obreiros do amanhã, dos obreiros do Senhor, aqueles que trazem o mundo esperado de amanhã, pelo menos parte dele, para hoje. Aqueles que se fazem ponte entre um futuro
que se espera e um presente que já se pode concretizar. Essa era a visão que Paulo tinha. Essa é a visão que nos cabe hoje, como nunca. Quando dize-nos os Espíritos a todos os ventos, são chegados os tempos. Obreiros do Senhor têm existido desde sempre. Mas agora, como nunca, precisamos nos qualificar como estes, porque o Senhor conta conosco, como as mãos, os pés, a boca, os corações, por meio dos quais possa atuar no mundo. Mais uma vez, relembrando a visão paulina de igreja, eclesia, ele dizia: a igreja é o corpo de Cristo, sendo ele a cabeça. Olha que imagem belíssima. Nós, no mundo, só nos gabaritaremos como obreiros se nos configurarmos em nossa atuação, na atividade espírita, mas também em toda parte, como mãos, pés, olhos, ouvidos, boca, que servem a Jesus. Jesus, a cabeça, nos inspirar, de onde surge a inspiração, a ideia, o estímulo, mas nós, no mundo, as mãos a realizar. Esses são os obreiros do Senhor. Vasos que, purificando-se minimamente, passam a serem úteis no transporte da água viva do Evangelho. Isso me recorda o prefácio do livro Ave Cristo, em que, falando das transformações pelas quais o mundo vinha passando, a partir do advento do Evangelho, Emmanuel vai descrevendo aqueles primeiros tempos apostólicos, e ele diz assim: a ideia divina requisita braços humanos. As bênçãos do céu pede recipientes na terra. Esses são os obreiros do Senhor, os que se fazem no mundo os braços humanos das ideias divinas, os recipientes na terra das bênçãos do céu. Em outras palavras, os que trazem um pouco mais do céu à terra, ou os que levam a terra um pouco mais ao céu, pelos seus exemplos, pela ponte que fazem entre esses planos sublimes da vida e a nossa realidade aqui, neste mundo, que ainda não é do Senhor. Meu reino ainda não é deste mundo. Mas com isso ele também diz: um dia será. Quando será? Quando a imensa maioria dos corações trouxer a este mundo o meu reino, por dentro de si mesmos. Então essa é a natureza desses obreiros que transitam entre a última hora de um tempo, de um ciclo, e a primeira hora de um novo tempo, de um novo dia, de uma nova era para a humanidade. Trazendo para o seu círculo de convivências, para o seu modo de viver, os valores que esperamos um dia triunfem na sociedade do porfir. Sociedade que será então regida pela fraternidade, pela gentileza, pelo bem, acima de tudo, pelo amor. E em falando desses obreiros, portanto, nesse capítulo tão propício dos trabalhadores da última hora e nessa mensagem, os obreiros do Senhor, o Espírito de Verdade, em determinado momento, nos diz que uma das características fundamentais destes obreiros será a capacidade de união. Porque ele diz assim: benditos serão aqueles que digam, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. É interessante esse detalhe, né? Dentre as primeiras qualidades desses obreiros, o Espírito de Verdade elenca a capacidade deles de agregarem corações. Agregarem. Porque, gente, o que é divino congrega, agrega. O que não é divino separa, divide, alimenta discórdia. Para a gente ter uma ideia, o que é a palavra diabolos em grego? De onde surge a expressão, a palavra diabo? Aquele que separa. Dia é uma preposição
ebolos é um verbo no sentido de lançar. Então, diabolos é aquele que lança em separado, é aquele que divide. Então, sempre que a gente opera no sentido de agregar os corações, apesar das diferenças, porque quando falamos em união, não falamos em uniformização, nós falamos em juntar as melhores partes de cada grupo, de cada indivíduo, de cada centro, de cada empreendimento, para que delas façamos um todo ainda melhor. Nós não estamos falando de uniformização, da impossibilidade, que existam diferenças no pensamento, na maneira de ver, de enxergar as coisas, isso é natural. Cada espírito é um universo por si, com uma trajetória, com uma maneira de enxergar, mas isso não pode ser impeditivo para aquilo que nos reúne, para aquilo que é essencial em nossas buscas. O amor, o bem, a fraternidade são forças que eminentemente congregam, unem, fazem gravitar em torno de propósitos comuns. Agora, se nós estamos deixando questões secundárias nos dividirem, é porque essas forças não estão no centro. Porque em todos os tempos, os verdadeiros, os legítimos trabalhadores de Jesus tiveram essa capacidade. Embora as diferenças que caracterizam as criaturas, eles agregaram, envolveram. Porque essa é a própria essência do amor. Amor é uma força que faz gravitar. Recordo-me de São Vicente de Paulo, em O Livro dos Espíritos, quando ele nos diz, fazendo uma comparação muito bela na questão 888A de O Livro dos Espíritos, que a força de atração é a lei de amor para os seres, para as coisas, para as coisas inanimadas. Então, por exemplo, a gravidade, que estabelece os movimentos harmônicos que prevalecem no cosmos, ela já é em si uma expressão da lei de amor. Ela que mantém ordem no caos. Mas ela é uma manifestação incipiente ainda do amor, porque os planetas, a matéria em si, não tem consciência. Agora, a lei de amor é a lei de atração para os seres conscientes, para os espíritos. Então, a lei de atração é a lei de amor para a matéria inanimada. A lei de amor é a lei de atração para os seres conscientes. É essa força que, entre tantas diferenças, divergências, características, estabelece a harmonia. Um movimento ordenado, um movimento harmônico. Isso é o amor. Força eminentemente agregadora. Por isso, essa primeira qualificação, esse primeiro requisito, dentre os que poderíamos aqui separar na mensagem, aqueles que souberem dizer, trabalhamos juntos, unamos esforços, esses se qualificarão como obreiros do Senhor. Aqueles que souberem colocar em segundo plano possíveis divergências, melindres, discórdias, a fim de que a obra, a causa, não sofra dano. Porque quando analisamos os exemplos que nos foram dados de legítimos obreiros, esse é um traço que marca todos eles. A capacidade de sempre colocarem a causa acima de si mesmos, dos seus personalismos, dos seus melindres, do possível amor próprio. Alguns exemplos para ilustrar. Vamos recorrer às duas obras magnas que nos foram dadas, dentre outras finalidades, com essa finalidade principal: ensinar-nos o que é sermos obreiros do Senhor. Vamos aos romances de Emmanuel. Porque, eu não sei se já pararam para pensar, por que nós recebemos obras, por exemplo, como Paulo Estevão e Ave Cristo? Só para que nos embalássemos nas emoções que despertam em nós? São belíssimas, encantadoras, tocam-nos profundamente. E esse é parte do seu papel, sensibilizar-nos
Mas mais do que isso, são obras profundamente instrutivas. São verdadeiros manuais para que, analisando aquelas vidas, nós entendamos o que é ser um obreiro do Senhor. Todos os romances de Emmanuel são altamente instrutivos nesse sentido, mas penso que essas duas, Paulo Estevão e Ave Cristo, falam-nos mais propriamente do que era o movimento cristão naqueles primórdios. Mostram-nos quais eram as lutas, como eles solucionavam os problemas, quais os desafios surgiam, o próprio processo de transformação deles, para que ficassem essas obras como que manuais vivos para nós, do que é realmente nos alistarmos da seara do Cristo. Então, para ilustrar esse exemplo de obreiros que sabem dizer trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, recordemos aqui dois exemplos. Primeiramente, o apóstolo Paulo. E aqui a gente vê a força poderosíssima do amor desse coração pelo Cristo. Quantas almas ele uniu ao Senhor. Quantos corações ele conseguiu fazer gravitar em torno de Jesus. Por quê? Um obreiro, um legítimo obreiro do Senhor. Recordo-me aqui de uma passagem marcante na sua trajetória. Ele encontrava-se na cidade de Corinto, prestes a ir para a cidade de Roma, que era o seu anseio, o seu sonho de muito tempo. Ele havia planejado isso há muito, ele queria conhecer aquela famosa cidade, levar a mensagem de Jesus àquele centro do mundo conhecido de então. A mensagem já havia chegado lá por outros. Paulo até envia uma carta aos romanos, uma das mais famosas de suas cartas, antecedendo a sua viagem, como que para preparar terreno. Ele envia essa carta por meio da mensageira Febe. E ele estava de malas prontas, tudo preparado, haveria de partir. Bate então na igreja de Corinto um emissário de Jerusalém. Um emissário de Tiago. Aquele dentre os apóstolos com os quais ele tinha mais divergências. Aquele com o qual ele havia debatido calorosamente as ideias do Concílio de Jerusalém. Pedro fazendo a intermediação entre os dois. Pedro, o equilíbrio em pessoa. E o que é a primeira coisa que Paulo pensa? Puxa vida, logo agora esse cara vem me pedir ajuda, né? Depois de criar tanta dificuldade, enfim, ele tem um primeiro impulso mais ou menos nesses termos. Mas já era um coração trabalhado nas forjas, nas lutas, experiente. E sabe que não podemos tomar decisão de impulso. É preciso pedir a inspiração do mais alto, clarear os horizontes do sentimento, para que não seja o velho homem que fale e decida, mas antes o novo que está em formação. Então ele pede uns minutos, retira-se lá para dentro, busca o silêncio, pega as cópias que tinha, dos pergaminhos, dos escritos de Levi, faz uma oração a Jesus e abre aleatoriamente os pergaminhos. E então lá sai: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que Paulo entendeu dessa frase? Jesus diretamente falando com ele: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Roma fica para depois, Paulo, porque agora eu te quero lá, junto dele. Demonstrando o verdadeiro exercício da união, que não pede uniformização de ideias, mas que pede fraternidade acima de tudo, caridade acima de tudo. Porque se soubermos encontrar a essência que nos une, o resto é secundário. Ele então abdica do sonho tão planejado até ele ir a Roma e diz ao emissário: amanhã nós voltamos para Jerusalém. Esse é um exemplo de quem soube colocar a causa, o Cristo, acima de qualquer ressentimento, melindre, discórdia. Jesus está acima. O Evangelho está acima, em nosso caso o Espiritismo está acima. Ele se apaga para que o Cristo brilhasse ainda mais. Porque esse é o nosso grande lema, que não por acaso foi nos trazido
pelo arauto que veio até mesmo antes de Jesus, pelo abre-alas do Evangelho, pelo Batista, quando nos disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Sempre que você estiver numa encruzilhada, numa decisão difícil, pense: por meio de qual decisão Cristo vai crescer mais e eu vou me apagar ainda mais? Qual a decisão que vai fazê-lo realçar ainda mais aos outros corações e a mim cada vez menos? Os obreiros verdadeiros foram os que nos momentos mais difíceis souberam engrandecer ao Cristo e não a si mesmos. Os que se perderam no caminho foram aqueles que nos momentos mais difíceis quiseram engrandecer a si mesmos e não ao Cristo. Um outro exemplo para ilustrarmos, agora, daquele que falamos no início, nosso querido Simão Pedro. Na comunidade de Antioquia, existia uma divisão entre os cristãos. Lá também tinha problemas. A gente fica às vezes achando que o cristianismo primitivo era assim, né? Tudo perfeito, sem nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Todo mundo concordava com todo mundo. Olha lá, vai ler Paulo Estevão. Quanta luta, quanto debate, quanto esforço, mas tudo aquilo feito no amor. E justamente porque era feito no amor é que eles encontravam as saídas. Não se perdiam nas suas divergências. Mas existiam, por exemplo, na comunidade de Antioquia, onde Paulo iniciou as suas tarefas junto a Barnabé, existia ali uma divisão que marcou muitas das comunidades cristãs do início, entre os gentios e os judaizantes. Aqueles que vinham do judaísmo e aqueles que eram gentios, ou seja, pagãos, que não conheciam a primeira revelação, que não eram judeus. E os judaizantes queriam muitas vezes impor práticas judaicas aos gentios. E Paulo batia o pé. Falou: não, ele que outrora era um judeu tão firme, né, nos seus propósitos, agora ele queria abraçar os gentios, falando assim, circuncisão, né, práticas judaicas, a observância do sábado, a circuncisão, os rituais de purificação, isso é secundário, que os judeus continuem fazendo, mas os gentios não precisam disso para seguir Jesus, porque o mais importante é portas adentro do coração. Prática exterior pode ser útil para alguns, mas não é absolutamente necessária. Paulo batia o pé de cá. Alguns, a princípio, dentre eles o próprio Tiago, batia o pé de lá. E aí ficou aquela luta. Eles fizeram o concílio de Jerusalém, inclusive em decorrência dessas disputas. Pedro convocou Paulo, alguns membros da comunidade de Antioquia, Tiago, os outros lá de Jerusalém, para que decidissem então. Mas antes disso, por conta desses problemas, Paulo um dia chama Simão Pedro a Antioquia, porque Simão sempre era aquela figura do equilíbrio. Ele sempre fazia as pontes, ao invés de criar e alimentar muros. Então estavam tendo essas dificuldades lá, e Paulo não estava conseguindo, né? Vamos chamar Pedro, que pela autoridade dele, pelo que ele representa na história do cristianismo, ele vai pacificar os corações. E assim foi, quando Pedro chegou, gentios e judeus antes ficavam ali meio separados, de repente começaram a congregar de novo, a estarem juntos e tal, se abraçarem, confraternizarem, esqueceram um pouco daqueles apegos às práticas exteriores. Beleza. De repente chegam alguns emissários de Tiago em Antioquia. Vieram dar uma averiguada como é que estavam as coisas. E aí o Pedro fica receoso. Pedro oscila um pouco. E ele começa a ficar mais distante dos gentios. Talvez não querendo se indispor com Tiago, que era alguém muito importante na casa do caminho, Pedro fica um pouco hesitante. E aí Paulo também não era fácil, né? Quando ele vê Pedro naquela postura, um dia na reunião pública, todo mundo sentado, ia começar a reunião, Paulo levanta, aponta para Pedro e fala assim: o que você está fazendo não é correto. Na frente de todo mundo. Gente, só faltou, se um raio tivesse caído ali, não tinha causado tanto impacto. Porque Barnabé, que era amigo de Pedro e também muito amigo de Paulo, começou a chorar, porque não sabia de que lado ficava. Como assim, Paulo atacando Pedro? Como é que você ousa atacar aquele que foi escolhido pelo Senhor para ser? Aí já começou, a divisão voltou.
Gentios de um lado, esperando que Paulo os pudesse defender. Os judaizantes de outro, junto com os emissários de Tiago. Enfim, estabeleceu-se um clima dificílimo na comunidade de Antioquia. Um clima de racha, de divisão. Paulo lá da tribuna falando das hipocrisias, daquelas práticas desnecessárias e tal. O burburinho na plateia, né? Uns já debatendo ali com os outros, Barnabé chorando, aquela cena toda. E todo mundo esperando a reação de Pedro. Todo mundo, o que Pedro vai fazer? Porque, a depender da reação de Pedro ali, o cristianismo poderia ter dividido-se para sempre. Todos os olhos voltados para Pedro. E Pedro meditando consigo. E ele lembra-se da figura da cruz. Duas traves horizontais, perfeito equilíbrio entre elas, encontrando-se no centro. Paulo tinha suas virtudes, tinha suas qualidades. Tiago também tinha suas virtudes, as suas qualidades. Um trabalhava numa frente, o outro trabalhava na outra frente. Ao invés de dividir, por que não manter esse equilíbrio entre essas duas hastes? Ele se lembra do símbolo da cruz e ao mesmo tempo entende a mensagem de Jesus. Se for para sacrificar, sacrifica você mesmo, não a causa. Porque se ele levantasse ali, acusando Paulo, quem é você para falar isso de mim, etc, etc, dividia para um lado. Se ele levanta dando toda a razão a Paulo e os emissários de Tiago. Então é como se Jesus dissesse assim para ele: Pedro, seja você o que dá o maior testemunho. Apaga qualquer brio, qualquer vaidade, qualquer orgulho. Humilha-te pela causa. Pedro então se levanta, todo mundo na expectativa, e Pedro diz: reconheço os meus erros. Agradeço por destacar aí. Peço que todos nós possamos analisar a nós mesmos. E peço a você, Paulo, que prossiga com o estudo do Evangelho da noite. E senta-se. Aquele clima todo de discórdia, de divisão, todo aquele fermento, sob o toque daquele exemplo de renúncia e de humildade de Simão Pedro, se dissipa. Os antagonismos se dissipam, porque ali Pedro não expressa qualquer exigência, qualquer vaidade, qualquer orgulho, apaga-se inteiramente para que o Evangelho brilhasse. Emmanuel chega a escrever no livro Paulo Estevão: com esse gesto, Pedro salvou o cristianismo. Entendem o que é trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços? Esses corações assim fizeram e com isso permitiram que a mensagem chegasse até nós hoje. Porque tiveram esse espírito de coletividade, de colocar a causa, o Cristo, acima de si. É o que se nos pede hoje também. É o que vemos nos pioneiros que nos antecederam. A capacidade que tiveram de agregar corações por muito amarem, por pouco exigirem. Por extirparem em si, a imensos esforços, a era do orgulho e da vaidade, que mina muitas das possibilidades de trabalho. Quantos trabalhos não se perdem porque essa erva daninha lhe se alastra. Essa, portanto, uma das qualidades que quis aqui destacar o Espírito de verdade, para que nos formemos como obreiros do Senhor. Lembrando-nos desses exemplos que nos foram dados em obras tão belas, tão profundas e instrutivas como essas. Exemplos que passam a ser para nós padrões, porque mais do que estudar em teoria as virtudes, quando as vejo em vidas que viveram, que lutaram, que sofreram, é como que um estudo de caso, a lição se faz mais viva, mais acessível a nós outros. Por isso os espíritos, a espiritualidade, em nos desbravando, em nos descortinando desses bastidores do Evangelho, muito veio contribuir para a nossa formação, porque nos deixou esses padrões vivos. E em falando de padrões vivos,
Recordo-me de um outro, aliás, até de uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo de número 12, cujo título é justamente Padrão. E Emmanuel vai comentar uma fala no versículo 24 do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, quando se descreve ali a personalidade de Barnabé. Barnabé, primeiro companheiro de Paulo nas viagens, aquele que foi o que teve a coragem de acolher a Saulo quando este volta do deserto e muitos na casa do caminho não quiseram fazer, ele se propõe a ir. Barnabé que é descrito no livro Paulo e Estevão como um imenso coração. E diz esse versículo 24 do capítulo 11, e era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas almas se uniram ao Senhor. Esse é o registro de Atos. E é bonito de ver como Emmanuel, a partir desse registro, descortina para nós um padrão de obreiro do Senhor. Barnabé. O que qualificava esse obreiro? Está lá no versículo. Homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. E porque assim era, muita gente se uniu ao Senhor. Olha a capacidade agregadora aí de novo, que só o amor possui. Porque Emmanuel na mensagem começa descrevendo assim: para alcançarmos o título de sacerdotes, não são necessários esforços assim de grande monta, basta um esforço intelectual dentro da formação convencional. Para a gente adquirir, por exemplo, um cargo, uma posição, não são necessários assim grandes esforços. Para nos colocarmos na posição de exegetas, por exemplo, basta uma dedicação ao estudo acurado dos textos das Escrituras, dos detalhes, das informações. Para nos colocarmos na posição de pregadores do Evangelho, também não são necessários assim empreendimentos, esforços gigantescos. Basta o uso correto, adequado da expressão verbalista. Também para distribuirmos informações da espiritualidade, poderemos estar nesse processo apenas repetindo aquilo que o Serviço Postal do Mundo realiza. Então ele vem elencando uma série de títulos dentro da seara cristã, por exemplo, sacerdote, pregador, exegeta, teólogo, dizendo que elas não demandam assim tanto de nós. No entanto, acrescenta ele, para unir almas ao Senhor, essa atividade é tal que não se prescinde do apóstolo. Para ser pregador, para ser médium, para ser divulgador, para ser teólogo, exegeta, qualquer outra função que possamos imaginar, dirigente e tudo mais, alguns esforços nos serão pedidos, mas não os maiores e não os mais fundamentais. Agora, para unir almas ao Senhor, diz Emmanuel, essa é uma tarefa para a qual não se prescinde do apóstolo. Porque é o que Barnabé conseguiu, é o que Paulo conseguiu, é o que um Chico Xavier conseguiu, é o que um Eurípides Barçanufo conseguiu. E por que eles conseguiram? Pela vida apostolar, obreiros do Senhor. E qual a característica da vida apostolar? Aí Emmanuel explica. Vejamos o versículo. Homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Para imantarmos corações em Jesus Cristo, diz Emmanuel, não nos bastam os títulos, os cargos, os tantos livros lidos. É imprescindível sejamos verdadeiros e fiéis servidores do bem, trazendo o coração inspirado da espiritualidade superior, melhor dizendo, o cérebro inspirado pela espiritualidade superior e o coração inflamado na fé viva. Eis o padrão do legítimo trabalhador de Jesus. Um coração que assim se forma, uma consciência que assim se ilumina, onde está, ela é um posto vivo de assistência do Mestre. A brilhar no seu lar, a brilhar no centro, a brilhar na rua, a brilhar onde for. Porque ela ligou de tal modo coração e mente a Jesus, que Jesus por ela agora se manifesta. Porque a finalidade de todo discípulo, qual é? Converter-se gradualmente em apóstolo. O discípulo é o que aprende,
É o que está convencido e está numa jornada de aprendizado, mas o apóstolo é o que realiza. É o obreiro, é o enviado. A palavra apóstolo do grego significa isso, enviado. O discípulo é o que busca o mestre, buscando configurar a sua vida a dele. O apóstolo é aquele que o mestre envia, tendo já configurado a sua vida na dele. E onde ele passa, ele fala, mesmo sem palavras, de Jesus. E por isso ele tem esse poder tão grande de imantar, como um imã, corações em Jesus. É o que Barnabé representa para nós. É o que Pedro, é o que Paulo representaram para nós. E outros tantos dos pioneiros de nossa fé que poderíamos elencar. Porque souberam trabalhar juntos, investir na força agregadora do amor, buscar o que nos congrega ao invés do que nos divide. Porque souberam apagar-se para que o Cristo pudesse se engrandecer, e porque souberam vencer as lutas que a vida lhes propôs, sem recuar. Submeteram-se à forja onde se forma o obreiro, para além do simples aprendiz, como Pedro um dia pôde entender. É por isso que nesta mensagem, os obreiros do Senhor, o Espírito de verdade também nos dirá, é a esses, aos que não recuam de seus postos, quando a luta se faz mais dura, quando surgem as discórdias, quando surgem as dificuldades materiais, quando afastam-se os outros trabalhadores, enfim, quando a luta, o horizonte se faz sombrio, é aqueles que permanecem em seus postos, moldando-se pela forja da dificuldade, é a esses que Jesus premiará. E qual que é o prêmio que o Espírito de verdade promete? Aos que não recuarem diante das tarefas em seus postos. Sabe qual é o prêmio que ele promete? Os postos mais difíceis. Parabéns, você foi premiado. O que você ganhou? Mais luta. Esse é o prêmio do seguidor de Jesus. Recordo-me de uma mensagem de Emmanuel em que ele comenta aquela pergunta de Pedro. E Pedro aprendeu isso em loco, na luta. Pedro um dia chegou para Jesus e perguntou assim, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós ganharemos? Quando ele fez a pergunta, talvez ele estivesse pensando em outras coisas. Mas depois ele descobriu o que ele haveria de ganhar. E ao comentar essa pergunta de Pedro, Emmanuel diz assim, o que o trigo ganha depois que é colhido? O moinho que o amassa, o forno que o transforma em pão. O que o cristão vai ganhando na medida em que se mantém firme no seu posto de trabalho, configurando-se como obreiro do Senhor? O forno, o moinho que vai extraindo de nós mais e mais utilidade ainda, mais e mais possibilidades de servir. Por isso, meus amigos, em recordando aqueles que nos antecederam, esses verdadeiros padrões de trabalhadores que nos foram ofertados aos montes por obras como essas, voltamos nós ao prefácio do livro aqui já citado, o livro Ave Cristo, quando nosso querido Emmanuel nos diz que ao escrever uma obra como essa, ele não se propunha a simplesmente fazer um romance ou uma obra de ficção, mas antes a trazer até nós, os companheiros do cristianismo redivivo de agora, alguns lances, alguns exemplos, alguns testemunhos dos pioneiros de nossa fé. E ele acrescenta que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Abdicar de si em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães. Porque é essa alquimia divina que o Evangelho vai nos proporcionando. Aos que com Cristo seguem,
Em seus caminhos, espinhos se convertem em flores e pedras se convertem em pães. Há quem duvide disso. Analise a vida de um Chico Xavier. Quantos espinhos convertidos em flores, quantas pedras convertidas em pães. Hoje, como ontem, Jesus prescinde, ou seja, Jesus não espera, não deseja, não, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário, do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Porque aqui no mundo, talvez, a casca falhe alguma coisa. Mas um dia seremos joeirados pela peneira da verdade, e o que é casca ficará de fora. Só ficará o que é fruto. Então, que desde já a gente possa analisar na nossa vida o que é casca e o que é fruto, o que é palha e o que é semente. E ele conclui: o excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. E com Emmanuel aqui, concluímos, convidando a todos, convidando a nós próprios, para que possamos reafirmar cada vez mais fundo, cada vez mais firmemente em nós esse compromisso com Jesus, para que tenhamos dia a dia a alegria de poder afirmar, com a mais sincera expressão de nosso coração, o compromisso dos verdadeiros servidores de Jesus, dos verdadeiros construtores da manhã, dos verdadeiros obreiros do Senhor, os que dizem em tudo e sempre: Ave Cristo, os que aspiram à glória de te servir, te saúdam e te glorificam, hoje e para todo sempre. Que Jesus nos abençoe a todos.